E aí, minha gente, estamos de volta a mais um episódio aqui no podcast do Liberta e Livre. E hoje com um tema muito interessante que eu tenho certeza que vocês, mulheres que nos acompanham, vão se identificar muito, que é o tema resiliência feminina. É o maior presente do mundo, é quem consegue dormir, porque tem pessoas que elas não dormem, tem pessoas que elas estão ativas o tempo todo, estão aceleradas, então o mundo, ele hoje exige muito da gente. Doe o que tiver de doer, chore o que tiver de chorar. Viva o processo. Viva o processo. Agora tudo passa, mas ele precisa passar com qualidade. É sobre ser e estar. Eu posso ser a todo momento, você pode ser. Agora estar é quando você está, quando você se faz presente, quando você é presente. E hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais. Tatiana Lima, que já faz parte do nosso projeto do Liberta e Livre. Inclusive, ela é uma das palestrantes, viu, minha gente? E também Tâmara Lima, que ela também é psicanalista. E são duas apaixonadas pela psicanálise. Então, ninguém melhor do que elas para vir abordar esses temas como traumas, né? E eu queria, meninas, que vocês também se apresentassem para o pessoal, desse aí um alô, uma boa noite e falassem um pouquinho da história, da trajetória, o que é que levou vocês a atuar nessa área, né? Por que que surgiu essa paixão pela psicanálise? Pode se apresentar. Então, primeiramente, é um prazer estar participando aqui desse projeto tão lindo, né, que eu sou muito, muito fã, eu sou telespectadora dele, eu estava assistindo a primeira edição e foi muito massa. Gabi, desejar um abraço para você. Deus ilumine a sua vida e tenha certeza que você é a menina dos olhos de Deus. Falar do Liberta e Livre, falar desse tema de resiliência, para mim, é como se fosse missão. A Agatha, ela falou muito bem no sentido de que a gente tem traumas. Todo ser humano ele tem trauma. Traumas que não foram tratados. Foi uma dor, foi um sofrimento, foi uma perca. E assim, a gente, por ser mulher e por ser humano, que se cobra muito, a gente não tem esse cuidado com a nossa mente humana no sentido de cuidar, né, de por que eu ainda sofro com tal situação, por que aquilo ainda interfere tanto na minha vida pessoal, profissional, mas foi um trauma que não foi tratado no passado. Sim. Né? Então, assim, às vezes muitas pessoas acham que você é fortaleza, que você é um rochedo, beleza, mas por trás de você, minha gente, tem uma história gigantesca. Sim. Que só você pode cuidar, pode trabalhar para conseguir viver bem, ser referência na vida das pessoas. E eu acho muito, eu acredito que é para isso que eu estou, para isso que eu vim nesse mundo. Eu tenho uma missão e eu não tenho dúvidas disso, né? Eu acho, até me rotulo como um rochedo, assim, né? Eu sempre tive que ter muita força, muito nova, né? Por perder o meu pai com 3 anos de idade, depois de um tempo, você já ser julgada por isso, né? Por ter mãe, irmã de 2 irmãos homens, e depois vem casamento, depois vem filhos, e você não tratou aquela perca, né, tão importante, que é a sua figura paterna, porque você não teve, e você já ter que crescer com isso. Com o passar do tempo, aí vem também um processo muito, muito sofrido, que é o processo de você lidar com a pessoa que você talvez mais ama. Eu digo que é a pessoa que eu mais amei, que mais me amou na vida, né, que é a minha mãe. Então, você tá ali junto, cuidando, amando, pelo um processo que é tão dolorido, que é o câncer, e você, de repente, perder e ver sem ninguém, porque assim, você se sente só no mundo. Sim. Hoje, eu tenho primas que são primas irmãs, assim. Deus, ele é muito generoso comigo, mas você olhar para um lado, acho que da minha mãe não tá mais. Que era a sua base, que era o seu esteio, que era a sua cúmplice, que era tudo, assim, sua referência. E você ter que olhar para o mundo e desligar aquela palavrinha F e bola para frente. Não é fácil. Não é fácil. Tâmara, você tá com frescura, reaja. Eu ouvi muito isso. Você vai morrer, você tá pensando o quê? A vida é assim, a vida não para. Ouvi de pessoas muito próximas, assim, sabe? Sim. E assim, eu olhava, eu tenho os meus filhos, e o meu filho, eu mais velho até, ele, mãe, já tá bom,
né? Tá bom, tem que reagir. E a minha filha, tem um dia que chegou para mim, ela disse, mamãe, quando é que a senhora vai sorrir de novo? Então deu uma, sabe, assim, virou assim a minha chave. Porque realmente eu precisava passar pela dor, pelo luto. Eu tenho que ter, eu me respeito muito. Mas aí eu também tinha que ver eles. Entendeu? Que dependiam de você. Exatamente. Né? E na primeira edição você falou muito bem sobre isso, sabe, Agatha? Quando você disse que a sua família precisa de você, os seus filhos precisam de você, e você tinha que dar o pontapé. Mas as pessoas não querem saber da sua dor. Né? Você tem que lutar e continuar a vida sofrendo, assim, porque é um sofrimento diário. E é onde vem a questão da resiliência. Agora fala pra gente, quando foi que você se encontrou na área da psicanálise, né? Eu sou assistente social de formação, né? Eu me formei em 2012, mas sempre fui apaixonada pela saúde mental. Todo o meu exercício profissional, ele foi sempre na saúde mental. Já trabalhei em CAP, no CAPS AD, já trabalhei em Maceió, já trabalhei em presídio. Então, assim, eu sempre tive que ter muita resiliência, muita empatia, né, para sempre olhar o outro como um todo. Eu sempre sou de olhar nos olhos, do abraço, do toque. Assim, essa resiliência que eu tenho é uma historicidade. Eu não nasci com ela. E não foi de uma hora para outra que eu comecei a exercitá-la. Sim, que é uma palavra muito linda. Agora, você se colocar nela, você precisa realmente ter algo para tentar passar por cima. Sim. Porque a resiliência nada mais é que isso. Né? Sim. É você ser fortaleza acima dos seus problemas. Sim. Então, a saúde mental, eu tenho pós em saúde mental, mas assim, eu queria mais. E foi quando eu decidi fazer o mestrado em psicanálise. E aí, minha filha, se tudo se explicou, né, Tati? Tudo se explica, nada é por acaso, né? O universo, ele tem resposta para todas as coisas. Minha gente, Deus, ele é muito perfeito. Deus, ele é a soberania, né? Ele é excelência em tudo. Então, Deus, quando ele olha para o cérebro da gente, que ele coloca ali cada vasozinho, né, Tati? E você entender cada coisinha daquela, cada neurônio daquele, e você passa a entender, você passa a respeitar o próximo. Eu fico muito pé da vida quando alguém diz, você tá doida, você tá maluca, ali é um doente mental. Minha gente, vocês não têm noção de proporção do que é aquilo, do que é uma pessoa com a fragilidade, com a saúde mental desgastada, adoecida, né? Então, a psicanálise, para mim, ela veio primeiro para me se autoconhecer, né? Para me entender a minha mente. Porque eu acho que tudo tem parte da gente. Então, se eu tenho autocuidado comigo, né? Se eu me amo, se eu me olho no espelho, se eu tenho resiliência, tudo que eu me propuser a fazer lá fora, tudo vai fluir. Exatamente. Não apesar quando se faz o que ama. Eu sempre digo que isso. lindo. E Tati, vamos lá, se apresente também para o pessoal. O meu nome é Tatiana. Eu parei de paraquedas aqui em Arapiraca, né? Fui transferida para cá e ganhei um presente de Deus que foi você, Agatha, e o projeto Liberta e Livre. Porque meu sonho sempre foi trabalhar com pessoas e saber o meu propósito na vida, e eu ainda não tinha encontrado. E a psicanálise veio na minha vida para que eu pudesse me encontrar. Eu fiz para melhorar com as pessoas, para melhorar no meu trabalho, que minha área era totalmente diferente. E o que é que acontece? A pessoa que eu mais amo nessa vida, ela teve uma depressão muito forte. E aí eu voltei a estudar, voltei a buscar a ajuda do meu mestre, Edécio, da Scopse. Ele me ajudou muito e eu criei empatia. Então, assim, na psicanálise eu vim entender o quanto o ser humano precisa de ajuda e o quanto a mente é poderosa, porque a nossa mente ela é capaz de transformar tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E eu, graças a Deus, tive a honra, Deus me concedeu esse prazer da pessoa que eu amo ter sido curada, né? Deus curou essa pessoa da depressão. Então, foi uma fase muito difícil e aí veio a empatia pelas pessoas que estavam com depressão. E hoje existe esse julgamento de você chegar e dizer, é frescura, aquela pessoa, ela não tem Deus. É o maior pecado, minha gente, dizer isso, porque vocês não sabem o que acontece na mente humana.
Vocês não sabem o que as pessoas estão passando. Muitas vezes a pessoa está ali do teu lado, mas a pessoa está sofrendo tanto. Hoje eu digo que milionário é aquela pessoa que tem uma noite de sono tranquila, às 8 horas de sono, ou 6, 7 horas. É o maior presente do mundo, é quem consegue dormir, porque tem pessoas que elas não dormem, tem pessoas que elas estão ativas o tempo todo, estão aceleradas. Então o mundo, ele hoje exige muito da gente, para que nós, principalmente mulheres, sejamos perfeitas, né? Que a gente trabalhe em casa, a gente trabalhe fora, a gente dê conta de filhos, a gente dê conta do mundo. E a gente não precisa ser forte o tempo todo. Então, o que eu vim entender da vida é que nós precisamos de ajuda. Nós também passamos por situações que, de repente, a gente olha e fica sem chão. Mas que aí a gente tem um Deus muito poderoso e, graças a Deus, né? E eu agradeço muito a psicanálise, a gente pode se conhecer. Hoje as informações, elas estão aí, os projetos sociais, né, como o nosso, estão aí para ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que estão dispostas a fazer isso por amor. Eu faço por amor porque eu amo. Porque não existe nada mais gratificante do que você ver uma pessoa que desistiu da vida voltar a sorrir. Então, eu tenho vários casos de pessoas que não queriam mais, que dizia que a vida não existia mais, que não tinha mais prazer em nada. E, de repente, a gente fazendo um trabalho juntos, com Deus na frente, a gente conseguiu que essa pessoa voltasse a sorrir e ressignificasse. Porque o mais importante na vida é que você se ame, que você tenha uma saúde mental tranquila, que você tenha paz de espírito. Porque se você tiver essa paz, tudo você consegue. A vida é tão curta, nós estamos aqui só em uma passagem. Então, que essa passagem seja tranquila, que a gente deixe essas cargas de lado e que a gente aprenda a se amar. Sim. Não vá buscar no outro o que só a gente pode fazer. Então, a nossa vida, ela é um plantio. E de tijolinho por tijolinho, as coisas vão acontecendo. O que acontece muito é porque as pessoas querem tudo de uma vez só. E não existe isso. Não há segredo mágico. O que acontece é uma construção. Você vai aos poucos construindo a pessoa que você quer ser. Né? Porque todas nós passamos por uma transformação. Né? Saímos do casulo e hoje estamos aqui com fatos reais de nossas histórias, dizendo que é possível. E que tem uma luz no final do túnel. As né? nossas vivências por si, elas já nos dão uma dimensão muito grande do que é vida, né, Tati? Acho que ela fusiona a gente tanto a querer o melhor, a ser o melhor. E, assim, talvez até a própria Ágata, ela não tenha a dimensão do que é esse projeto, sabe? O quanto é tocante esse projeto na vida das pessoas. E quando eu falo de missão e propósito, é porque eu já ouvi relatos muito desse projeto, sabe? Eu escutei um relato, eu fico arrepiada. E eu fico emocionada. Pode falar, daqui se eu chorar de novo, todo episódio eu choro. Em outro momento que eu participei, como palestrante lá no shopping, e depois uma pessoa veio falar comigo, e ela falando assim uma gratidão, sabe, assim, de estar ali, de ter a oportunidade de estar, sabe, de conhecer o projeto, de saber o quanto aquele projeto, o quanto ela realmente, ela é mulher, o quanto, assim, os direitos delas estavam sendo violados, sabe? O quanto ela sofria em casa, mas não tinha nem força nem de chorar, porque nem chorar ela podia, sabe? E ela chegou até para mim e disse: é todos os dias que tem um projeto, né? Porque, assim, o projeto, ele passa a ser refúgio, né? Ele passa a ser escola, porque o projeto, ele é uma troca, né, de experiências. Então, assim, quando você fala da sua vivência, quando você fala que você é importante, quando você fala que você faz a diferença, pode fazer a diferença no mundo, você começa a se autorreconhecer. Sim. E você realmente é uma figura pública, mas é uma figura humanizada. Porque é muito diferente você ser uma figura pública, aparecer e tal, mas não é humanizada, né? Não tem uma saúde mental equilibrada, não é uma pessoa pé no chão. Sim. E você, Ágata, você é.
Você é resiliente, você é exemplo de resiliência. Né? Então, quando você diz esse tema, você é a própria uma resiliência. Então, justamente por isso, Tâmara, né? Inclusive, obrigado, viu, meninas, por terem vindo, aceitar o convite. E esse tema, eu não poderia trazer outras pessoas, a não ser elas duas, que também, quando eu olho para vocês, eu vejo vocês como mulheres fortes, né? Rocha, fortaleza, entendeu? E eu me identifico muito com vocês. E como a Tâmara falou, a gente não nasce resiliente. A gente é uma jornada, a gente vai construindo. Porque assim, o que acontece? Tem muitas pessoas que olham para mim e falam assim, eu te acho uma mulher tão forte, uma mulher tão empoderada, uma mulher tão firme. E eu fico no meu pensamento, eu penso que bom, mas só eu sei. Só. O que eu precisei percorrer, o que eu precisei passar e quantas vezes eu precisei me reconstruir, me refazer, sabe? Ressignificar. Aqui não deu certo e eu não poderia ficar estagnada, frustrada. Eu tive que tentar arrumar outro caminho e tentar de várias outras formas. Eu acredito que a resiliência é isso. É esse sentimento que você falou, da gente buscar ser rocha, a gente buscar ser forte, mesmo diante de tanta situação difícil, de tanta cobrança. E não é fácil. Então, assim, até para vocês que estão assistindo aí o podcast, vocês que estão em casa, estão vendo esse vídeo, tá passando por um momento de fragilidade, tá passando por um momento difícil, perdeu, não se preocupa. Doe o que tiver de doer, chore o que tiver de chorar. Viva o processo. Viva o processo. Mas logo em seguida, levanta a poeira, levanta a cabeça, busca essa força que tem dentro de você, coloca na cabeça que vai conseguir, que Deus abençoa e vai dar tudo certo, né, meninas? Então, vamos falar agora sobre essa resiliência. O que é que a gente pode falar, assim, para o pessoal que está em casa? Porque, na verdade, quando a gente traz essa questão dos traumas, como superar? E eu ouvi até ontem uma amiga minha falou, é muito difícil superar um trauma. Então, não existe uma fórmula mágica de um dia para uma noite. De você olhar para alguém e dizer, eu vou lhe explicar como superar. Eu disse, é verdade, faz sentido. Ela disse assim, é um processo longo. E às vezes tem pessoas que até ficam por anos presas, paralisadas por conta de um trauma, que até pode ter surgido na infância, né, amiga? A gente fala muito até isso lá no Liberta e Livre, que às vezes tem mulheres que sofrem alguns traumas na infância. Não, aquele trauma impacta tanto na vida emocional que ela acaba indo para a fase da adolescência, para a vida adulta, e aquilo ali vai indo para outros caminhos e ela se torna uma pessoa que nem ela sabe por que ela é tão insegura, por que ela é tão indecisa, por que ela tem aquela dependência emocional tão grande, por que ela é tão fria, não consegue vibrar, não consegue participar das conquistas. Sabe, ou até uma pessoa que é tão tímida, tão introvertida, não consegue falar, é travada, e a gente às vezes julga. Mas por que fulano é assim? Às vezes foi um trauma e a gente não sabe. Então, ninguém melhor do que vocês para falar exatamente sobre isso, sobre esses traumas e como impacta na vida, principalmente na fase adulta. Fiquem à vontade. É isso mesmo. Então, o que é que acontece? Os estudos relatam que de 7 a 10 pessoas, elas têm traumas de infância. E o que é que acontece? Por falta de conhecimento, as pessoas elas não sabem o que estão passando. E muitas, assim, elas têm um receio de fazer terapia. Ainda existe aquele pensamento de dizer, terapia é para doido. E isso não existe. Terapia é para quem quer ressignificar, para quem quer uma transformação de vida. Terapia é vida. Então, o que é que acontece? Na infância, a criança não é igual ao adulto. Então, a criança, ela se machuca facilmente. E fica aquele trauma lá instalado. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a mãe sai para trabalhar e ela não conversa porque ela imagina que a criança não vai entender. Mas os traumas nossos começam desde a vida uterina. Então, na barriga, a criança já ouve a voz da mãe, já ouve as situações adversas que estão acontecendo e já adquire traumas. E o que é que acontece? A mãe, ela não conversa, não explica. A mamãe vai ter que trabalhar para trazer o leitinho, conversar direitinho. A criança vai chorar ainda, mas ela vai entender, porque vai ser um processo que você todos os dias vai estar falando com ela, dando um beijo nela, mostrando o quanto ela é importante. Mas o que é que acontece? Muitas vezes as mães não sabem
e elas vão e fica nervosa porque elas precisam sair, elas têm horário. E aí elas vão, menino, eu tenho que trabalhar, menino, me deixa em paz. Às vezes pode dar até um tapa, um empurrão. Sim. E aquilo ali já causa um trauma muito grande. E a criança, ela se sente rejeitada porque ela acha que gosta de outro irmão. Porque sempre existe isso, né? Gosta mais do meu irmão do que de mim. Então, essas questões, elas não ficam resolvidas. Existe também um complexo de Édipo, né? Que o primeiro amor da menina é o pai. E o primeiro amor do menino é a mãe. Então, assim, eu acho que vocês já viram situações de que a menina diz, não, eu sou a esposa dele, né? Quando estão se abraçando, a criança entra no meio, e aí a mãe empurra. Muitas vezes a mãe fica até enciumada, né, por conta dessa situação. E aí o que é que acontece? Isso precisa ser explicado. E não tem as explicações adequadas. E aí, quando a criança cresce, ela vai estar com aquele processo de rejeição. Muitas vezes ela não foi rejeitada, os pais nem sabem, porque cada um dá o que tem. É verdade. Né? E nossa vida é um processo, os nossos avós, os nossos pais. Procure saber a história da sua mãe, procure saber a história do seu pai, como foi a infância deles, que aí vocês vão descobrir muitas coisas. Ô, Tati, fala pra gente, você, depois que cresceu, que fez psicanálise e começou a observar essa questão de trauma, e principalmente dos traumas infantis, você percebeu se existia ou tinha algum trauma que depois que você começou a estudar percebeu, poxa, isso pode ter vindo da infância, da situação tal, deu aquele flash, lembrou, ou você não cresceu uma mulher traumatizada, porque tem ainda aquela questão de dizer assim, eu passei por tanta coisa, na minha infância, e eu não sou traumatizada, não. Eu não tenho trauma. Mas, como você falou, tem até um índice, né, que quantas pessoas... De 7 a 10. De 7, entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas, eu não sou traumatizada. Mas, gente, trauma é aquele impacto emocional, até às vezes, como ela falou, um gesto, uma fala, que na infância você não tem como discernir, né? E aí acaba que na fase adulta você cria, não é nenhuma personalidade, você às vezes tem... atitudes que depois você para e pensa, poxa, não era para ter feito isso, será que era? Uma reação. Uma reação. Então, assim, você identificou na sua fase adulta, quando você entrou na psicanálise, você identificou se existia algum trauma em você? Então, a psicanálise, eu digo sempre assim, que ela salvou a minha vida, porque eu achava que minha mãe não me amava, e isso me doía muito, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa de abraçar, de tocar, eu sempre fui do toque. E aí minha mãe não gostava de toque. E ela chegava e dizia, sai menina, eu nunca vi uma menina que só quer viver beijando. E eu sempre tinha aquela questão de falar que amava, né? E ela, para com isso menina, ela não tinha muita paciência, então eu achava que ela não me amava. Depois que eu fiz a psicanálise, eu sentei com ela para saber como foi a infância dela. E pasmem você, a infância dela foi muito difícil, foi muito dura. E eu comecei a ter empatia e ver o quanto a minha mãe me amava e o quanto ela se sacrificou por mim. Porque o amor dela é em forma de dar uma roupa. Eu era uma criança que eu ia para a igreja todo domingo com uma roupa diferente. Então ela costurava e ela fazia questão de todo domingo eu ter a roupa mais bonita. Era a forma dela de demonstrar o amor, mas eu não sabia. Então, eu criei com isso, onde deixou muitas marcas em mim. Principalmente a questão de dependência emocional, que é algo que eu ainda busco melhorar. Porque nós identificamos os traumas, mas é um processo, como você falou. Não é tão fácil de chegar e se livrar daquela questão. Precisa acolher ele, né? Justamente. Então, assim, eu vim descobrir o amor que ela tinha por mim depois que eu vim conhecer, né? Então, o conhecimento ele é muito importante. Sim. É tanto que na Bíblia tem dizendo, por falta de conhecimento, né? Sim. Então, assim, essa questão ela é muito forte, porque quando eu descobri o amor que essa mulher tem por mim, o quanto ela me ama e o quanto ela projetou, mesmo sem ela ser, para que eu fosse uma grande mulher, porque minha mãe ela é do lar, mas ela fez de tudo para que eu estudasse, para que eu fosse essa mulher de princípios que eu sou hoje. Então, assim, por isso que eu tenho tanto amor e que eu desejo passar para as pessoas essas questões. Porque muitas vezes você acha que não é amado,
mas a pessoa ama da forma dela. É verdade. Eu fazendo uma hipnose uma vez com uma paciente, e aí ela achava que a mãe não gostava dela, que tinha rejeitado no ventre. E aí ela sentiu a mãe passando a mão na barriga e sorrindo. E foi muito forte, foi uma virada de chave para ela ali naquele momento. E ela percebeu o amor que a mãe tinha por ela. Então ali ela teve tempo, né, que a mãe dela estava viva ainda, para ressignificar isso e para buscar uma forma de entender todos os traumas que passaram pela vida dela. Então, tudo começa também a partir do autoconhecimento. Da aceitação. E da aceitação. Você Então, saber Tâmara, que precisa. fala pra gente, aproveita também, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão de traumas. E a mesma pergunta que eu fiz à Tati, você já pode também pegar um gancho aí e falar essa questão, se você, na fase adulta ou adolescente, já percebeu, se gerou algum trauma na infância, ou até alguém mesmo próximo a você, o que foi que, a partir da psicanálise, você começou a observar? Realmente é o conhecimento, né? A aceitação de você entender que aquilo mexeu muito com a sua vida, né? Eu costumo dizer, eu não lembro de algum trauma assim que tenha me afetado, né? Mas quando fala em resiliência, em rochedo, eu tenho um exemplo, né, que é a minha mãe. Tá guardadinho no inconsciente aí, viu, amiga? Os traumas. Mas você falou também da figura paterna, né? Logo no início você ainda falou que perdeu ele muito cedo. E esse fato de não ter aquela figura paterna, você acredita também que pode ter gerado alguma coisa que você levou para a adolescência ou até para a fase adulta e você buscou isso em relacionamentos? Geralmente dizem que eu tenho um instinto masculino. Agora, o instinto masculino de quê? De proteção, né? De querer tomar a frente, de querer falar, de querer resolver, de querer estar ali, né? Eu digo, eu sou o macho da casa. Então, assim, Você deve ter assumido esse papel. eu peguei esse papel para mim. Sim. Eu criei ele para mim. E ele perdura até hoje, né? Os meus filhos, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estar presente. E, assim, às vezes, as pessoas podem até achar que ela quer extrapolar, mas não é. É muito natural. Né? É uma figura que... É uma persona que eu adotei para mim. E que me faz bem. Né? Porque, assim, eu consigo lidar com a mente masculina. Sim. Né? Por mais que Tâmara, você gosta de querer ser mais do que o homem. Não, eu sou mais do que o homem. Em todas as esferas, eu sou mais. Sim. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade afetiva, né? Eu tenho amadurecimento, sou emocionada, sou. Quando é pra dizer amo, amo. Quando não é pra dizer desamo, eu desamo também na mesma proporção, sabe? Então, assim, essa figura paterna, essa ausência da figura paterna, amiga, talvez me fez também, assim, quem eu sou, a personalidade que eu tenho. E mais, ser essa mulher até mais resiliente, né? Essa mulher mais buscar ser forte a todo momento, justamente por não ter aquela proteção masculina, você criou uma barreira, um escudo e disse, então eu preciso ser essa fortaleza. Não, apesar que meus dois irmãos, eles são muito protetores, eu digo que eles são meus fãs número 1, sabe? E quando eles assistirem, eles vão até rirem. Porque, assim, eles são minha figura, assim, de homem, mas eu me vejo igualada a eles, sabe? Sim. Eu não me vejo sexo frágil. Eu nunca me vi em sexo frágil, assim. E, às vezes, a Tati falando, me veio na mente aquela música de Elis Regina, quando ela disse que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aí veio a questão da menina, né, que achava que a mãe não gostava, mas a mãe, ela só tava enraizada a cultura de como ela foi criada, né? E a menina achava que não era amor, mas era amor. Então, assim, porque está enraizado, quantas vezes nós mães nos deparamos com alguma situação que a nossa mãe já fez com a gente? Engula o choro. Quando eu voltar, a gente conversa. Né? E interessante que a gente não quer ser. A gente não quer ser. Dos erros que elas fizeram, né? Não quer, mas a gente se pega fazendo. Não, e a resenha que eu falava assim, meu Deus, quando eu era pequena, eu dizia, meu Deus, a mãe grita demais, ela esculhamba demais, fala muita coisa. Aí, às vezes, os meninos me fazendo raiva, eu dou uns gritos, eu olho assim, meu Deus, parece a mãe falando. É assim mesmo, é assim mesmo. Aí meu filho, mas ele faz, mãe, já tá bom. Mãe, fale baixo. Mas aí
não é cultural, mas está enraizado. E você precisa você precisa se policiar. Sim, e aí vem a questão da gente buscar se conhecer para tentar melhorar, né? Tipo assim, para tentar melhorar, que eu falo assim, não acabar repetindo as coisas que nos incomodavam, no caso, né? E é isso, gente. A resiliência nada mais é que você sofrer aquela pancada, sofrer aquela pressão e você conseguir voltar para o mesmo lugar, para o mesmo estado. E então, quando a gente fala aqui de traumas, minha gente, porque a gente primeiro deu o passo de se conhecer, de buscar entender. A Tati falando dos traumas, você também falando da questão do trauma paterno, vocês sabiam que tem vezes que a gente nem sabe que tem um trauma, como você falou, tem pessoas que não aceitam, não se acolhem, não dizem, isso tá errado, isso em mim não é normal, eu vou investigar, eu vou procurar entender. Não, tem pessoas que dizem, é o meu jeito, eu sou assim, eu quero viver assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, é isso. E tá tudo bem. Já tem pessoas... Não, isso tá errado. E não é uma ou duas pessoas que já me disseram que eu tenho essas atitudes também. Então, eu vou buscar identificar, vou buscar me conhecer. Eu, particularmente, a Tati falando, eu estava me lembrando. Chegou um período da minha vida, na pandemia, quando eu passei por uma separação, que eu falei assim, meu Deus, por que eu nunca sei escolher os meus relacionamentos? Repara como é as coisas. As pessoas, quando veem uma mulher que ela não dá certo em vários relacionamentos, julgam o defeito está na mulher. E o defeito não está na mulher. Não. Entendeu? Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, é o homem que sempre faz merda, é o homem que sempre vai pelo caminho errado e a mulher sempre está ali, tentando. Mas aí o julgamento sempre acaba em cima da mulher. Não sei se vocês já perceberam isso. Sim. E aí eu não me fiz esse julgamento. Pelo contrário, eu me acolhi, me abracei e disse, não, a culpa não é minha. Eu sei que a culpa não foi minha de nunca ter dado certo em nenhum relacionamento. Porque eu sei que eu fiz o que eu pude e o que eu não pude. Mas a culpa pode estar em mim nas escolhas que eu faço. Aí veio uma virada, menino, de chave assim, fez pum. Eu disse, então, peraí, vamos saber escolher agora direito. Isso era sobre escolhas sempre. E aí eu me sentei e comecei a ver aquele flash na cabeça. Porque eu vou observar o perfil das pessoas que eu sempre escolho, que eu sempre me conecto. Por que eu tô indo mais? E quando eu fui analisar, gente, por mais que eu dizia, fulano não tem nada a ver com cicrano, mas quando eu olhava, tinha. E aí eu fui para uma sessão, que ele é psicanalista também. Na época, eu não tinha nem o Liberta Livre, que inclusive foi a partir disso que veio esse desejo no meu coração de dizer, poxa, as pessoas precisam saber disso, cara. As pessoas precisam desse apoio, as pessoas precisam, sabe, dessa força, desse acolhimento. E aí, porque eu pensei, ninguém da minha família me disse isso, nenhuma amiga me disse isso. Eu tive que olhar para, assim, fechei o olho, olhei para dentro de mim e disse assim, eu tenho que mudar essa porra. Esse autoconhecimento. Eu tenho, então assim, foi um chute que eu dei assim, diga, ou eu mudo, ou eu viro essa chave, mas do jeito que tá, não tá legal e eu não tô gostando. E foi a partir disso que eu fui buscando só me conhecer, e aí eu vindo, meu Deus, autoconhecimento, que massa. Fui nesse psicanalista, fiz constelação familiar, né? Fiz umas sessões de terapia, onde eu também pude ver como eu tinha alguns traumas. E por que eu tinha essa resiliência que as pessoas tanto falavam? E até às vezes eu me questionava, por que o povo diz que eu sou tão forte, sofria? Eu passo pelas coisas e eu não ligo. Eu ligo, gente, eu sofro, mas ninguém vê que eu sofro. Ou seja, eu criei ali uma capa, né? Um escudo que as pessoas nem percebem que eu estou ali sofrendo, entende? E aí, numa sessão de terapia, eu pude perceber numa constelação familiar que eu sempre... É como se na minha infância eu fiz aquilo que você fez. Eu tentei fazer aquele escudo para me proteger. Olha só, tinha uns bonequinhos, nos bonequinhos eu coloquei a minha irmã mais velha perto da minha mãe. Mas assim, lá na hora da terapia, o psicanalista, ele não falou o que era. Ele pediu só para posicionar, bota aqui, bote a irmã mais velha, a mais nova que você, o seu pai, sua mãe e tal. Era uma roda e eu não sabia que... A sequência. Eu digo, não sei como é que vai ser o final aqui. Não, bote do seu jeito. E aí eu fui montando lá, pá,
Aí bota você aí, eu botei no meio. Bota aqui o pai, a mãe. E aí eu botei a minha irmã mais nova que eu, mais perto do meu pai, a outra mais perto da minha mãe, porque na minha mente, no meu inconsciente, quando eu era pequena, eu via muito minha mãe sempre proteger a mais velha, assim, sempre dar o... Desde que ela é mais velha, ela me ajuda. Então, assim, a preferência era dela. E a outra, por ser mais nova que eu, via mais a proteção do meu pai. E aí eu ficava, assim, meio que sozinha no meio. Eu nem tinha percebido, só fui montando. Agora bote a mulher que você é. Pá, botei lá na frente, longe de todo mundo. A mulher mais chique, o boneco mais chique que tinha na mesa, o negócio lá. E aí, no final, quando ele começou a me explicar, aí ele falou que eu sou essa mulher resiliente, porque desde pequena, ele só observa os bonecos. Assim, gente, eu não vou falar, tá dando spoiler da sessão de terapia, né? Mas assim... Ele me explicou de uma forma que eu pude entender que eu tinha isso de achar que o meu pai protegia uma, mãe protegia outra, eu ficava sozinha. Você protegeu todo mundo. Exatamente. E colocou como a independência. Eu posso ser sem tudo isso aqui. Eu sou independente e eu vou pra cima, eu faço e eu refaço. E era isso. Entende? E aí, assim, isso é só uma das coisas que eu pude perceber, que eu me conheci. E foram vindo, e é incrível que depois você começa a fazer sessões de terapia, você começa a buscar esse conhecimento, você começa a vir flash, velho, na cabeça, e vindo uns flashes, eu pensei, eu tinha uma dependência emocional, como a Tati falou, a gente nunca se desprende 100%, é um trabalho, você vai ali, um processo, todo dia você trabalha um pouquinho e busca entender. E era algo que me incomodava muito há uns anos atrás, era essa questão de ter essa dependência emocional, principalmente em relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos afetivos. Eu dizia, meu Deus, por que eu tenho essa dependência emocional? Eu lutava contra isso. Eu dizia, não é normal. Aí foi quando, em um dos termos, né, desse último da pandemia, que eu sofri muito, eu disse, não é normal. Eu não vou aceitar ficar sofrendo por alguém, tá entendendo? Que não faz sentido, não me faz bem. Então, por que eu ainda quero gostar? Veio uma virada de chave, foi naquele momento, eu disse, é uma dependência emocional, então eu fui buscar me conhecer, entender o porquê que eu tinha essa dependência emocional. E aí foi com base nisso que eu percebi que às vezes até a gente sofre um trauma de abandono na infância. E quando você está na fase adolescente para a fase adulta, você acha que o relacionamento acha que tudo vai abandonar você e você se prende. Mas não é você, é meio que o seu, é inconsciente que fala, né? Então meio que o meu inconsciente estava ali dizendo, vão deixar você, faça de tudo para não deixar você. Eu preciso daquilo. Exatamente. Eu lembro que na minha fase de pré-adolescência, quando eu tinha meus 14 anos, eu tinha um namorado, ele era mais velho que eu, e a gente tinha terminado, eu era muito molequinha, né, também, a gente tinha terminado e com pouco tempo depois mataram ele. E eu acredito que aquilo ali desencadeou de uma forma que eu disse, poxa, se eu tivesse com ele, será que ele tinha... Então, comecei a me culpar. E aí foi quando começou a vir vários flashes. Começou a vir flash de quando eu era criança, o meu pai é caminhoneiro, ele viaja muito. E então, praticamente, a nossa infância inteira era mais com a manhinha, eu sempre distante de casa. E era aquelas viagens longas, que demoravam muito. E aí eu lembro que quando ele chegava, a gente presenciava muito essas discussões de pai, de mãe, e meu pai e minha mãe tinham muito joguinho de dizer, principalmente meu pai, minha mãe não, minha mãe é muito madura, assim, nessa questão. Mas ele ficava, a gente vai separar, você vai ficar com a mamãe e vai ficar com o papai. E às vezes aquilo... Já existia alienação parental. Isso, né? E tipo assim, eu era uma criança, poxa, eu gostava dos dois, eu ia dizer o quê? Mas eu dizia, vou ficar com a minha mãe, que cuida de mim, que faz tudo. Então, meio que toda vez que vinha essas questões, por mais que fosse uma brincadeira para ver, para testar o filho, né? Que também, como você falou, ninguém sabe a infância deles, como é que foi essa criação. E eu ficava insegura. E eu dizia, poxa, e se o meu pai fosse embora? E aí eu pensava, teve uma viagem que ele fez, que depois de umas sessões de terapia eu percebi que veio o flash, que teve uma viagem que ele fez, que eu fiquei colocando na cabeça que ele não ia voltar. E eu nem lembrava, minha gente, disso. Foi depois de algumas sessões, de estar estudando e de estar buscando me conhecer, que eu lembrei. Foi assim, ó. Isso é bom. E aí eu disse assim, meu Deus, será que ele vai voltar? Eu era pequenininha, será que ele vai voltar? E a gente guarda aquilo e acha que não vai fazer um efeito. E aí quando vem para a fase de adolescência, para a fase adulta, você acha que todo mundo vai lhe abandonar. Então, assim, tem crianças que realmente podem ter sido abandonada, cresceu, não é inseguro, não tem essa dependência emocional, porque não gerou um trauma, né?
Já tem outras crianças que uma frase que alguém falou, uma ameaça, já gerou aquele medo tão grande que ela cresce achando que a qualquer momento ela vai ser abandonada. E às vezes acaba até se submetendo a estar em relacionamentos que não está fazendo bem só para não abrir mão. Então, eu acredito que é mais fácil você buscar curar, tratar o trauma. É a questão da culpa. Essa palavrinha culpa, minha gente, ela tem um peso enorme. E eu posso dizer assim, a todos os traumas, ele está relacionado a uma culpa. Né, Tati? E você é tão inocente quando você não se auto-reconhece que você alimenta aquela culpa. Realmente a culpa foi minha por ter acontecido isso, realmente a culpa foi minha por não ter feito isso. Né? Então, a culpa, ela gera um trauma. Então, a culpa, ela precisa ser tratada, você precisa aceitar. Não é culpa. Né? Foi uma consequência. Tinha que acontecer. Eu acredito que nada é por acaso. Nada. Aquela folhinha lá caiu porque foi permissão. Sim. Né? E assim, como já dizia Fernando Sabino, tudo passa. Agora, tudo passa, mas ele precisa passar com qualidade. É sobre ser e estar. Eu posso ser a todo momento. Você pode ser, pode ser. Agora, estar é quando você está, quando você se faz presente, quando você é presente. Né? E estar está no sentido de você viver, de você fusionar a vivência, de você vislumbrar a vivência. É sobre plantio e colheita sempre, sabe? É você saber que você plantou ali aquela semente do bem. Agora, estar não. Estar é muito... Tem gás. Estar é muito, muito fútil. Né? Estar não. Ser. Estar é preciso. Sim, Tati. Agora, gente, o papo tá muito bom, o papo tá muito gostoso, mas, como eu sempre falo para vocês, a gente precisa cuidar na vida, a gente precisa, né, trabalhar, fazer nossos afazeres. Tem os corres da vida aí com os filhos, com casa, com conta, porque, né, vocês sabem que é correria. A gente tira esse tempinho aqui para se conectar, para passar uma mensagem sempre para vocês. E para terapiar, né, porque essa troca é muito boa. É maravilhoso. Eu amo esse momento aqui, vocês não têm noção. E aí eu queria que vocês deixassem um recadinho, assim, falassem para o pessoal que está assistindo, vocês como atuam nessa área, até da saúde mental, até são terapeutas, olha para a câmera, deixa um recadinho para quem está assistindo sobre essa questão da resiliência. Se vocês pudessem dar um conselho hoje sobre essa questão da mulher ser resiliente, da mulher entender que mesmo diante de traumas sofridos na infância, adolescência, em relacionamentos, independente disso, como ela pode começar a buscar, tentar lidar com esses traumas e, consequentemente, melhorar. Pode dar um recadinho para a gente se despedir da melhor forma, tá? Já aproveitando aí, né, a gente tá chegando aí, o 8 de março, né, um dia alusivo em comemoração à mulher. Eu costumo dizer que um dia é nosso todos os dias, né, mas existiu essa data, e essa data ela não existiu por acaso, ela veio de um sofrimento, ela veio de uma resiliência. Né? Mulheres fortes se juntaram e mostraram que realmente juntas somos mais fortes. Então, assim, minha gente, falem, vocês podem ser o que vocês quiserem, sim. Né? Briga de marido e mulher, o vizinho, a mulher, todo mundo pode meter a colher, sim, também. Né? Prestem atenção na convivência de vocês, o que não faz bem, não se pode alimentar. Então, se não está feliz, saia, não fique. Vocês têm a fortaleza dentro de vocês, e essa fortaleza ela precisa ser colocada para fora. E toda mulher tem essa força. Então, se unam, falem, não guardem e pensem, eu sou a melhor mulher do mundo. Muito bem. E você, Tati? Deixa um recadinho pro pessoal também. Então, a frase que eu deixo é recomeçar sempre. Não importa onde você parou, em qual época da vida você cansou, mas o importante é recomeçar. Recomece todos os dias. Não importa se você foi ferida, se você foi machucado, sempre existe uma luz no final do túnel. A gente precisa se olhar com carinho, com amor e com respeito. Se aquela pessoa não quer te respeitar, aquela pessoa não merece estar ao teu lado. Então, o que é que acontece? Muitos relacionamentos
tóxicos estão aí e as mulheres estão aceitando. Mas se elas descobrirem o potencial delas, o quanto elas são importantes, o quanto elas são belas por dentro e por fora, elas vão ver o que realmente elas merecem. Elas não merecem serem machucadas, elas não merecem serem traídas, elas não merecem ouvirem palavras torpes que machucam o coração. Então, o princípio de tudo é se conhecer, se amar. Se aquele lugar que eu estou não está me dando o que eu mereço, eu preciso sair daquele lugar e buscar um lugar onde eu vou florir, onde eu vou ter paz, onde eu me sinta amada, porque o primeiro amor é você. E o amor é o princípio de tudo. O Senhor, ele derramou a última gota de sangue dele por amor. Então, ele deixou esse amor e esse legado. Então, que a gente possa se conhecer a cada dia, para que a gente não aceite. Olhe para você agora e veja, o estado que você está é o que você merece? Então, se não é o que você merece, caia fora e vá buscar se amar e vá buscar recomeçar. Muito bem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu, meninas? Estou muito feliz. Estou até, me reconectei aqui. Estou saindo até melhor. Cada vez que eu venho, opa, eu vou saindo melhor. E é isso, tá? Esperem que vem mais. E em breve elas vão estar aqui de volta. A gente vai estar trazendo, falando mais esse assunto sobre traumas, que é um assunto, na verdade, ele é muito longo. Ele é muito extenso. A gente poderia passar até o dia todinho aqui conversando. Mas é questão de tempo, sabe? Mas aí não se preocupem que a gente vai voltar sim. Inclusive, semana que vem já tem mais vídeos, já tem outros temas também. Sempre falando da mulher. Porque a mulher é maravilhosa, a mulher é poderosa. E a mulher, quando ela se une, quando ela se junta com o outro, meu amor, ninguém para. Sabe? É aquela Porsche sem freio. Tá entendendo como é? E é isso que às vezes causa medo aí nos homens, no pessoal às vezes se incomoda. Essa mulher tá demais. Mas é isso. É quando uma mulher se conhece, ela busca entender o seu potencial. Ela não aceita o mínimo. Ela não aceita o mínimo. Ela sabe das suas qualidades e os defeitos dela, ela busca melhorar. É essa mulher daí que a galera gela, viu? Então é isso, gente, ó. Beijo grande. Até a próxima. Fique ligado e fique acompanhando aí o nosso canal. Fui!